entretenimento, para que você que está em casa possa realmente estar aí ficando muito satisfeito com o conteúdo que a NTV leva até você, até a sua casa. Afinal de contas, esse é o nosso papel, te informar e te entreter aqui na tela da TV aberta, certo? E nós vamos, no programa de hoje, falar sobre as obras da UF. O Peterson vai estar aqui no nosso assessor, o Peterson Segundo, ele vai estar aqui falando sobre esse assunto hoje. Nós vamos falar também sobre toda essa questão, trocar de microfone, vamos falar sobre toda essa questão que envolve a UFA, a retomada das obras, né? Que são assuntos que estão aí em Patos de Minas, na boca do povo. Essas obras, já foi feita a assinatura, né, do novo contrato para a retomada dessas obras, e esse assunto a gente vai debater aqui hoje também. Nós vamos falar sobre desenvolvimento, sobre crescimento, sobre informalidade, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre Patos de Minas, geração de renda, geração de emprego, tá certo? Eu vou receber aqui no meu programa hoje também o Danilo Borges, né, presidente da Acipatos, que vai estar aqui hoje também para a gente bater um papo muito bacana. Ele vai trazer aí muita informação também acerca desse e de outros assuntos que envolvem o desenvolvimento aqui de Patos de Minas, no que tange aos trabalhos da Acipatos e também a sua visão sobre o que acontece no mercado em geral aqui em Patos de Minas. Olha, a gente vai falar sobre, por falar em obras, eu falei obras da UF, mas vamos falar também sobre as obras lá do Lar Vicentino Padre Alaúr. Essa obra que tem aí toda a sua estrutura moderna, né, que vai estar aí ampliando os atendimentos. E para falar desse assunto, já estou recebendo, estão aqui comigo, a presidente lá do Lar Vicentino, que é a Clarice de Souza, e também o gerente, o Júlio César de Oliveira, que nos dão o prazer hoje aqui de visitar-nos aqui na NTV e também de dar essa entrevista para falarmos um pouco desse assunto que é tão bacana, que são as obras, né, que estão aí em pleno andamento lá do Lar Vicentino Padre Alaúr. Tudo bem com você, Clarice? Seja bem-vinda. Graças a Deus, tudo bem com vocês também, Odaí, todos os telespectadores, tudo em paz, graças a Deus. Maravilha. E o nosso gerente, né, que é o Júlio e que também está aqui conosco hoje pela primeira vez que a gente fala, né, Júlio, aqui na NTV? Sim, com você é a primeira vez, já participei de outros programas, de outras entrevistas, mas aqui com você é a primeira vez, sim. Maravilha, o papo vai ser bom, hein? Clarice, você vai reassumir, né? Foi reeleita e continua como presidente. Isso, a gente foi eleita e impostado por um período de 2 anos, como rege o estatuto, e vencido esses 2 anos, a gente soltou o edital e esperava que aparecesse, né, outros para estar assumindo. Só que a gente não sabe os planos de Deus e acaba que a gente vai reassumir por mais 2 anos. Aí no próximo domingo a gente já está reassumindo. A posse vai ser no domingo? No domingo, próximo dia 4, lá na sede do Conselho Central, de frente ao URT. Eu acho que além de não ter aparecido alguém, é porque seus trabalhos foram bem feitos lá. Acredito que a gestão tenha sido boa, né? Isso quem pode dizer melhor, né, vamos dizer assim, a própria sociedade e os irmãos vicentinos da gente também, né, que a gente tem todos como irmãos e que apoiam, que colaboram, que acompanham e que também têm o direito de eleger ou mesmo de indicar outra pessoa para estar concorrendo e continuar os trabalhos. Muito bem. Júlio, vocês estão com uma obra lá que, em si, é uma obra totalmente beneficente, porque, afinal de contas, vocês recebem as doações, as ações que são feitas para arrecadar. A obra começou em que ano? Essa obra começou em 2014, em fevereiro de 2014. Ela está com 2 anos e meio, né, de construção. Nós demoramos muito até que começou essa obra, por falta de recursos mesmo. No planejamento nosso era começar em 2008, 2009. Nós não conseguimos, só vamos começar em 2014. Mas assim, agora começou e a gente vê que e reza e pede a Deus para que não pare, né, para que a gente consiga terminar até 2018, que é a nossa meta, sabe? Essa é a meta, até 2018. Então tem mais 2 anos aí, né, para a gente estar concluindo essa obra. Ô Clarice, todo esse montante financeiro que vocês avaliaram aí em cerca de mais de 1 milhão, né? É mais de 1 milhão, Júlio? São 5 milhões. 5 milhões, 5 milhões de reais para a conclusão da obra no total. Isso tudo, Clarice, com a boa vontade e o povo de Patos de Minas, que colabora assim, de uma maneira muito bacana com essa obra, né? Com certeza, porque a credibilidade, graças a Deus, e a transparência faz com que o povo, em geral, faça suas doações
estão colaborando, e tanto quanto a gente percebe que eles também, enquanto sociedade, enquanto colaboradores, querem ver a obra concluída e os nossos internos com uma assistência melhor, mais bem acolhidos. Ô, Júlio, hoje vocês atendem quantas pessoas são atendidas por vocês? Hoje são atendidas 104 pacientes, entre homens e mulheres. No futuro, quando essa construção ficar pronta, nós vamos para aproximadamente 150 pacientes. Então, assim, é um aumento razoável. Não é o necessário para a cidade, eu acho que nós nunca vamos conseguir atender na plenitude. Infelizmente, existe uma fila de espera, infelizmente, sabe? Eu acredito que quando ficar pronto também haverá fila de espera, porque é uma construção nova, uma construção que vai dar muito respaldo a todos os profissionais que trabalharem lá, uma construção que vai atender tudo que a vigilância sanitária pede. Então, assim, eu acho que essa fila tende talvez até a aumentar, porque a procura aumenta, né? Então, realmente, eu acredito que vai aumentar sim. E é uma estrutura imensa, né? É uma estrutura que, pelo menos eu não tenho conhecimento de que Minas Gerais tenha uma estrutura como essa oferecendo de forma gratuita. A construção... Ou existe ou eu estou errado? Não, que eu saiba também não. Pode até que tenha, a gente não... na verdade, Minas é muito grande, o Brasil é muito grande, pode ser que tenha. Eu não tenho conhecimento de uma estrutura desse nível, desse porte. Vamos ser sinceros, né? De graça a gente não conhece. Eu acredito que seja difícil ter. Nós temos, a Sociedade São Vicente de Paulo tem mais de 300 lares de idosos em Minas Gerais. Muitos do mesmo tamanho do nosso, 100, 120 pacientes. Agora, a estrutura, como a nossa também hoje, é uma estrutura antiga, o que tem lá. É uma estrutura que começou em 1953. Então, está muito defasado. Por isso, nós estamos também construindo, porque as leis mudam. O que era bom em 1970, hoje já não pode. O banheiro, quem é dessa idade aí, quem lembra, os banheiros das casas eram de fora das casas. Hoje, se você fizer uma coisa dessa, brincar, nós vamos até presos, não é verdade? Verdade, não pode, né? Clarice, as folias arrecadam um montante impressionante para as obras, né? Mais de 1 milhão foram arrecadadas esse ano, não é isso? Com as graças de Deus, mais de 1 milhão. 1.003.000 reais foram arrecadados. E, assim, de pequenas doações, porque a gente sabe que quem colabora, na maioria das vezes, é de médio, a classe média baixa, só que o pouco de cada um dá esse montante que ajuda imensamente a sustentar o lar por um período bem longo, vamos dizer assim. O que a gente não conseguiria se não fosse essas folias. Então, a gente é imensamente agradecida a cada folião que faz essa campanha, que faz essa doação. E os doadores também, né? Porque se não tivesse os benfeitores doando, não teria como os foliões trazer nada para a sociedade. Nós estamos vendo, inclusive, umas imagens lá do que a NTV tem feito matérias lá, são imagens de alguns pontos, né, da obra. Já está além disso, né, Júlio? Já passou desse ponto já, né? O primeiro pavilhão ele está telhado, rebocado, com a estrutura de janelas já colocada, não a janela, mas o que vai segurar a janela ali, né? Então o primeiro pavilhão está bem adiantado. Nós já vamos entrar agora com a massa corrida, uma demão de massa corrida e o gesso, né? O segundo pavilhão ele está no tijolo ainda, já chapiscado, e nós estamos colocando a estrutura metálica para colocar as telhas. Mas está muito adiantado, sabe? Assim, surpreendeu, nós não esperávamos ir tão longe com o que a gente tinha de recurso. Nós já investimos nessa obra em torno de 1.900.000 reais. A obra agilizou muito, andou muito rápido. Tem ainda um terceiro pavilhão, que será uma cozinha industrial muito bem planejada, muito bem montada, 2 refeitórios, sendo que para os nossos idosos, com 130 lugares. Então, é um restaurante imenso, né? 130 lugares, todos assentados, já com previsão de receber o cadeirante. O cadeirante ele vai para lá também.
Coisa que hoje nós não temos. Por ser uma construção de 63 anos de idade, infelizmente nós não temos um refeitório. Nós gostaríamos de poder oferecer aos idosos que lá moram um refeitório hoje, mas nós infelizmente não podemos. Lá na nova construção, todo mundo vai almoçar nesse restaurante, nesse refeitório. Então, assim, a construção, Odair, ela foi muito bem planejada. É um projeto da Cássia Borges, e que também nos doou o projeto. E, assim, tudo vem sendo planejado e pensado nos mínimos detalhes. A acessibilidade lá é total. Todos os banheiros, tudo que precisa está lá dentro. O piso, nós já planejamos, já inclusive viajamos para olhar piso em outros locais. É um piso em resina epóxi, ele não tem emenda, não tem rejunte, ele é impermeável. Então, porque hoje nós temos um grande problema nosso, é o quê? O paciente faz xixi no chão, a urina, e aquilo entra no rejunte e você pode lavar do jeito que quiser. Vai dar aquele mau cheiro. Na construção nova, com esse piso, nós vamos evitar isso. Daqui 10 anos, 20 anos, nós não teremos esse problema. Essa estrutura que a gente falou aí, e nosso tempo está praticamente esgotado, mas essa estrutura que você falou, inclusive, conta com a questão toda de quase que um hospital, um mini hospital, né? Porque vai ter um atendimento muito bem elaborado. Nós já temos esses atendimentos lá, no que nós temos hoje, mas temos técnicos de enfermagem, nós temos vários médicos voluntários, o pessoal das diversas universidades, faculdades, estão lá dentro com a gente. A tendência é que aumente isso aí. Mas nós temos consultórios médicos, nós temos postos de enfermagem lá nessa nova construção, e uma série de coisas que vão atender a saúde do idoso. Que maravilha. Boas notícias, né? Boas, muito boas. Expectativa para término, Clarice, já temos dessa obra? É possível fazer isso já ou não? Quando iniciou, foi dito assim que iniciou no ano da Copa e a ideia de concluir com as Olimpíadas de 2018. Estamos... com a próxima Copa, isso bem, ajudou, Júlio, obrigada. E a gente acredita que é possível porque as doações vêm e cada dia a gente percebe que as bênçãos estão sendo derramadas e as expectativas de que realmente a gente consiga concluir dentro do prazo previsto. Maravilha, daqui para lá o Tite vai armar aquela seleção maravilhosa, vamos ganhar a Copa e as obras vão ficar prontas. Júlio, quem quiser colaborar, onde é que eu entrego a minha doação? Pode ser feito diretamente no Lar Vicentino, Rua Mata dos Fernandes, 460, bairro Vila Garcia. Nós temos uma conta no Banco do Brasil, a agência 0190, dígito 2, a conta 70.001, dígito 0. Pode ser feita doação de qualquer valor. Não pense que eu vou doar R$5, é pouco. Não é pouco. O montante é a união, é o mesmo caso das Folias de Reis. Ninguém doa R$10.000, doa R$5, doa R$10. Quem puder nos doar mais, claro, nós vamos ficar muito agradecidos. Maravilha. Eu falei aqui, então, com a Clarice. Obrigado pela sua presença, Clarice. A gente que agradece a oportunidade de estar levando aos telespectadores as notícias e informações do lar, porque se está na condição que está, é porque eles estão ajudando. Então, nada melhor que um momento desse para a gente dar o respaldo, e agradecemos a vocês também da NTV. Agradecer também ao Júlio. Obrigado, Júlio. Muito obrigado, a gente conta com vocês, essa parceria para nós é muito importante, e é aqui o local que realmente a gente presta contas e pede mais apoio. Nós realmente estamos precisando de muito apoio para terminar isso lá. E isso é um patrimônio de Patos de Minas, não é da Sociedade São Vicente de Paulo. Maravilha, conte sempre conosco. Bom, olha, no próximo bloco a gente vai falar com o Danilo Borges, mas antes da gente encerrar aqui para o bloco, eu quero que o Gustavo mostre para a gente que vamos ter um sorteio, tá certo? Dessa cesta deliciosa que está aqui no estúdio. Você pode ligar para a gente. Nosso telefone a Adriana vai colocar aí na tela para que você ligue, né? Essa cesta maravilhosa lá do Moderno, tá? 9947-4515 é o WhatsApp para você poder mandar o seu nome, né? Mandar um recadinho que aí você vai estar concorrendo. Ou ligue para a gente, que você também concorre aqui no nosso programa, essa cesta deliciosa. Já eu falo com o presidente da Cipatos, Danilo Borges, aqui no Entrevista de hoje. Eu
Eu disse que a gente falaria hoje também sobre as questões que envolvem tanto o comércio como o desenvolvimento, geração de emprego e em Patos de Minas e até na região. E para falar desse assunto, nada melhor do que ele que está aqui conosco hoje, nos dando o prazer de voltar aqui ao nosso programa, que é o Danilo Borges, que está aqui conosco, presidente da ACE Patos, que nos traz aí as suas informações, nos traz aí também essa questão. Danilo, porque quando eu convido alguém para falar de um assunto, aí já me vem aquela questão, esse cidadão tem que estar vivenciando essa coisa durante o dia, que é para poder, no dia a dia, que é para poder falar com propriedade. E aí a gente tem a sua presença aqui hoje para falar de alguns assuntos relacionados a isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você, né, e com os telespectadores, e dizer que a Associação Comercial continua à disposição de todo mundo, né, e com certeza, se a gente puder colaborar, contribuir um pouco para trazer informação a todo mundo, a gente está aqui para ajudar. Eu não sei se você vai se lembrar, mas no meu primeiro programa aqui no Entrevista, você participou e a gente falou sobre isso, sobre crise, sobre como afetava Patos de Minas, né? Com certeza, lembro, né? Então... E acho que a gente está numa situação talvez diferente daquele momento. Aquele momento a gente tinha o avião da economia afundando, né, um pouco mais, e hoje a gente pode falar que não, né? Há cerca de 2 ou 3 meses atrás a gente entende, né? Quando a gente olha de economia, 2, 3 meses atrás a gente deve ter chegado no fundo do poço. Então a gente está levantando. É claro que não saiu da crise, mas a gente já consegue ver perspectivas futuras bem melhores, né? Danilo, o IBGE divulgou essa semana que agora que nós somos, né, atualmente 149.856 habitantes em Patos de Minas. É uma população grande, né? É uma cidade que ela tem aí um porte de polo, e ela é polo, né? Patos é polo. E toda essa questão de desenvolvimento está ligada também a isso, porque, afinal de contas, você tem mais pessoas para se alimentar, você tem mais pessoas para vestir, você tem mais pessoas para uma gama de serviços que tem que ser oferecido. Então, como você falou na sua primeira fala aí, ou na sua primeira abordagem, a coisa tem melhorado, o ambiente tem sido mais favorável, então, para esse desenvolvimento. Seria mais ou menos isso? Com certeza seria mais ou menos isso, né? É importante lembrar a todo mundo que a gente tem visto tantas notícias de crise e talvez as pessoas falam, olha, Patos de Minas sofreu, mas não sofreu na intensidade que a gente tem visto em telejornais nacionais, né? Em notícias que a gente vê estampadas nos jornais. Patos de Minas, até pela ter uma economia múltipla e com setores voltados alguns à exportação e alguns à educação, a gente conseguiu sofrer menos que outros lugares. Isso é uma notícia muito boa, que a gente conseguiu aí alcançar algumas posições de destaque. Dentre elas, a gente pode citar, Patos de Minas, nos últimos meses, colocou como uma das cidades que mais contratava no Brasil inteiro. Porque enquanto a maioria das cidades grandes estavam demitindo, Patos de Minas continuou contratando. É claro que não no volume que vinha contratando, mas só de no momento de crise a gente continuar ainda tendo postos de trabalho sendo abertos é alguma coisa que impressiona e aí traz o nome de Patos de Minas mais uma vez à frente. Pois é, essa questão do desenvolvimento e toda essa questão também de Patos ter essa representatividade, né, perante a região, aí vem aquela questão de nós imaginarmos o seguinte, nós temos emprego para esse povo todo? O patense tem saído de Patos para poder buscar emprego. Como é que está isso hoje? Como é que a Patos tem visto isso, essa questão da geração de emprego com chegada de empresas ou criação de empregos formais hoje, não? Sim, a Patos tem acompanhado isso e tem buscado, né, que outras empresas venham para cá e venham ampliar. Antes de vir para cá, eu estava em reunião exatamente com uma empresa de patrocínio que a gente estava mostrando Patos de Minas, demonstrando alguns números para tentar atraí-lo para poder abrir mais postos de trabalho e entrar aqui em Patos de Minas. A gente tem feito isso, a Associação Comercial trabalha e acompanha. É claro e importante lembrar que quanto mais pessoas, mais oportunidades, mas também mais exigências, né? A cidade começa a precisar de uma estrutura maior, e isso também traz mais postos de trabalho em construtoras, né? Que tem que aumentar a estrutura, a cidade tem que conseguir prestar um serviço melhor, além das empresas terem mais oportunidades. Isso aumenta, sim, as vagas de trabalho,
mas é importante que os empresários estejam atentos a essa nova demanda que começa a ter. Os eventos característicos de Patos de Minas, os eventos, sejam eles culturais, o Fenamilho, por exemplo, qual é o impacto de um evento desse tamanho na economia nossa? Ele realmente é significativo? Ou a Fenamilho hoje ela não tem mais aquela grandeza no sentido de atrair dinheiro como antes? Como é que é isso hoje? Não, é significativo, né? Tanto com relação à economia, o giro que traz na economia, a gente vê em pequenos detalhes, né? Hoje, se você tentar alugar um outdoor para a próxima quinzena, provavelmente você vai conseguir. Na Fenamilho, os outdoors da cidade inteira estão fechados com 3, 4 meses de antecedência. As vagas de hotel, dificilmente você consegue uma vaga de hotel se você deixar para o último mês. Então, tudo isso são pequenos demonstrativos do que afeta a economia, né? Afeta positivamente a economia de Patos de Minas. Traz, sim, um efeito grande, né? Nós temos agora um outro evento que também está entrando nesse porte de trazer gente de fora, que é o Balaio de Arte e Cultura, né? Começa amanhã. Então, é mais um evento que começa a trazer gente de fora, movimentar a economia e conseguir também trazer um pouco de um público diferente para a cidade, além de atrações diferentes, tanto na Fenamilho, Balaio e alguns outros eventos que a cidade começa a ter. Isso é bom. Essas, em geral, e isso não é só uma questão de Patos, as cidades que recebem muita gente em eventos grandes ou em sua totalidade, quando é realmente períodos assim, datas festivas, elas precisam também se adequar ao atendimento, né? E aí vem aquela questão do empresário, e eu acredito que juntamente com a CDL e outros órgãos também tem essa preocupação, vocês têm essa preocupação de também capacitar aquela pessoa que atende, né, para estar recebendo bem o visitante, para que ele retorne, né? Essa é uma capacitação importante, né, Daniel? Quando a gente chama qualquer pessoa para a nossa casa, é a oportunidade da gente receber bem, né, e mostrar o que a gente tem de melhor, ou a possibilidade que você tem também de estragar toda aquela visão que a pessoa tem boa de você e ela não retornar mais. E isso, como acontece isso na casa de todos nós, acontece também com relação ao visitante que vem em nossa cidade. Com certeza, um grande empresário que vier na Fenamilho e for bem atendido e se surpreender com o que encontrar na cidade, ele, num próximo investimento, vai considerar a cidade. Se ele for mal atendido, ou se ele verificar que aqui não tem uma mão de obra da forma que ele quer, ou não encontrar o que ele precisa, dificilmente ele vai considerar Patos de Minas num outro investimento, e isso é em tudo. Então, eu acho que a gente precisa preparar, e a CDL, junto conosco, o Sindicomércio, né, nós temos trabalhado em conjunto para poder conseguir que as pessoas realmente tenham um atendimento melhor, que a gente consiga receber bem o visitante, pensando naquela venda, naquele processo, naquela pequena oportunidade que nós temos naquele momento, mas também pensando na oportunidade futura, que é o visitante retornar como visitante e também como talvez um morador de Patos de Minas no futuro ou um empresário que vai vir para a cidade para investir. Eu vou pedir licença, Danilo, para a gente ir ali no intervalo rapidinho, para voltar nesse bate-papo aqui, a gente vai continuar falando. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero avisar que nós temos uma cesta belíssima, deliciosa, o Gustavo vai mostrar para você, lá do Moderno, para sortear, telefone 38214488, tá certo? Você pode aí ligar para a gente, deixar o seu nome, ou você pode fazer contato via WhatsApp no 9947-4515, olha que delícia. O Douglas está ali nos bastidores, doidinho, para ter parte nesse negócio aí. Mas a gente vai para o intervalo e volta já falando mais sobre economia, a gente volta falando mais sobre geração de emprego e outros assuntos com o presidente de Patos, Danilo Borges. Daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o programa Entrevista dessa quinta-feira, trazendo aí informação e entretenimento para você. Olha, eu vou lembrar que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, para você concorrer a uma belíssima cesta deliciosa lá do Moderno. O WhatsApp nosso é o 999474515, tá certo? A cesta é essa daí, belíssima, ó, pães, bolos. Tem umas iguarias ali
sensacionais. Quem faturar vai ficar realmente satisfeito, tá certo? Lá do Moderno. O telefone é o 99947-4515 para você mandar sua mensagem via WhatsApp e concorrer. E para você ligar direto no fixo é o 3821-4488, que também você concorre a essas delícias aí. Tá ali, a cesta está bem pertinho do Danilo, e ele está ficando meio que seduzido por essa cesta. Apesar que ele falou para mim que não, que retornou para os exercícios, né, o negócio agora, vamos para a vida saudável. Apesar que não é crime não, viu, Danilo? Podemos aproveitar também ali. Não, a vida saudável também você poder compartilhar de cestas como essa. Não é à toa que aqui no intervalo eu já mandei a mensagem no WhatsApp. Ontem, conversando com uma nutricionista que esteve aqui em Patos de Minas, juntamente com o Márcio Atala, aliás, entrevista que a gente fez com ela vai estar no programa da Ludmila na próxima semana, né, no Espaço Feminino. E ela me falou o seguinte, que se você não der uma fugidinha e comer uma coisa diferente de vez em quando, você não vai aguentar, viu? Então, nós estamos no caminho certo. Com certeza. Olha, e o assunto nosso tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui. O assunto nosso aqui não tem nada a ver com alimentação diretamente, né? Mas tem a ver com a venda do produto. No intervalo a gente falava dessa questão da comodidade de eu sair de casa e encontrar produtos em lojas que diversificam esse atendimento, né, Danilo? Que é bacana, porque, afinal de contas, quando você sai da sua casa e vai para um estabelecimento e aí você encontra produtos variados, essa é uma saída também para o vendedor ou para o proprietário de estar, mesmo que o preço não seja igual ao do outro, né, que fica mais longe do outro comércio, ele agrega ali o valor de não deixar o cliente dele sair da loja para comprar em outro local. É também uma sacada no momento em que a economia retrai, né? Com certeza, né? Diversificar entra nisso. Se às vezes eu conseguia vender 2 unidades de pães, como nós estamos falando aqui, e às vezes no momento de crise eu não consigo vender as 2 unidades de pães, eu tendo um bolo, talvez eu consiga tirar aquela venda do bolo que era do meu concorrente, trazer para dentro, e aí eu diversifico, né? Ao invés de vender 2 unidades do mesmo produto, eu consigo vender 2 unidades de produtos diferentes. Isso é muito importante em momento de crise, além do que diversificar, quando a gente está falando de produtos que já tem na cidade, mas muitas vezes, no momento de crise, é a hora de você procurar em outros mercados, em outras cidades, o que ali tem diferente que você pode agregar e trazer como novo no mercado. Né? Tudo que é novo gera uma expectativa, gera uma demanda, e isso agrega bastante e traz uma venda, muitas vezes, que a gente nem espera e não está preparado. Eu acho que todo mundo tem que pensar nisso e realmente abraçar esse mercado que é a comodidade. Todo mundo, né? O empresário, muitas vezes eu falo que ele tem que pensar como cliente. E se ele começar a pensar como cliente, ele vai agregar coisas novas, porque ele vai lembrar que ele prefere ir num local onde ele encontra tudo do que ir, né, em 2, 3 lugares diferentes. A gente falou sobre a capacitação do vendedor, do funcionário, mas o empresário também precisa ser capacitado, ele precisa receber essas informações, e aí entra o papel de vocês e das outras entidades, de comércio, da CDL, de estar trazendo essa informação através da palestra ou dos cursos mesmo, né, Danilo? Vocês têm feito esse tipo de ação, né? A gente tem feito, mas você tocou, Daí, exatamente no ponto que a gente tem trabalhado e tentado trabalhar muito com os empresários. A gente hoje faz curso de capacitação, traz o pessoal para cá, traz instrutores de fora para Patos de Minas, e infelizmente, muitas vezes, quando a gente consegue convencer alguma empresa a participar daquele treinamento, muitas vezes ela manda só o colaborador. O empresário ele sempre usa o argumento de que não tem tempo, de que hoje as coisas estão muito corridas, e aí naquilo ele vai perdendo a oportunidade. Né? E muitos, inclusive, desses empresários capacitam o seu colaborador e em algum momento o colaborador sai e ele vê com o investimento perdido completamente. Muitas vezes é porque ele, inclusive, que deveria ter feito aquele treinamento e perdeu essa oportunidade. Não que ele não deva aumentar o nível de conhecimento dos colaboradores, muito pelo contrário. Mas ele deve também acompanhar isso, ele deve fazer junto. Ele deve entender que, para ele dar o direcionamento do negócio, ele tem que estar capacitado, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo no mercado dele e dos concorrentes para ele poder se posicionar melhor. Esse momento de retração da crise, que você falou que começa a melhorar e começa a dar uma modificada do que era um ano atrás, ou de que era pelo menos 8 meses atrás,
reforça aí a vontade do investidor de procurar um local como Patos de Minas, uma cidade como Patos de Minas, que tem aí toda uma região. Porque a gente falou dos 149.856 habitantes de Patos, mas você tem que agregar a região, né, Dani? Porque aí nós temos, por exemplo, Patrocínio com 89 mil, mais de 89 mil, aí mais próximo, Carmo do Paranaíba com mais de 30 mil, Presidente Olegário 19 mil, quase 20, ou seja, a região das cidades bem próximas a Patos de Minas tem toda uma população muito grande que também agrega a esse investidor, ou seja, o investidor não vai atender só os 150 mil de Patos, tem toda uma região que entra aí nessa movimentação e que, é claro, ajuda aí na hora de vender. A região em si, ela procura Patos também para esses serviços, não é isso? Com certeza procura, né? Visto que se todo mundo procurar lembrar, nós temos alguns tipos de prestadores de serviço que hoje trabalham em transporte, vindo em Patos de Minas buscar produtos para oficinas, para outros segmentos e levando para cidades menores, né? Patos de Minas é uma referência, como a gente pode ver que regionalmente é uma referência. Nós temos o Hospital Regional, nós temos o SAMU Regional. Tudo isso mostra o tanto que Patos de Minas é forte na prestação de serviço, tanto público na região inteira, como também para os empresários. E isso, com certeza, agrega. Todas as vezes que a gente senta para conversar com um empresário novo, uma indústria, a gente tenta mostrar o que ele consegue atender na região próximo. A gente tem que imaginar que hoje, pelo custo do combustível que todo mundo tem acompanhado, custo de transporte, aumentou muito a necessidade de você estar mais perto do mercado consumidor. Então, quanto mais perto e quanto mais pessoas ele conseguir atender na região, melhor para manter o negócio dele. Porque trazer aqui para Patos e ficar atendendo a locais muito distantes, muitas vezes não é vantajoso. Então, essas pessoas na região agregam e agregam muito. Olha, nosso papo aqui vai longe, hein? Essa conversa aqui não vai terminar por agora, não. Vai longe, tem muita coisa para conversar com ele aqui ainda. A gente vai falar mais ainda dessa questão. Mas, você pode faturar uma deliciosa cesta que está aqui conosco, né? Oferecida gentilmente pelo pessoal do Moderno Supermercados, que está ali, ó. O telefone é o 38214488. Ali você tem pão, você tem um bolo, você tem um biscoito, delícias, né, que você pode faturar aí, ligando para a gente ou mandando o seu WhatsApp para 9947-4515 para concorrer. No próximo bloco, a gente vai sortear essas delícias, né, que estão aqui no nosso estúdio hoje, tá certo? Vou para o intervalo e volto já falando mais. Nós estamos de volta com o programa Entrevista e falando sobre investimentos, sobre geração de emprego. A gente fala sobre todas essas questões que envolvem a economia de Patos de Minas, que nos interessa a todas as pessoas, interessa a você que está trabalhando, a você que não está trabalhando, né, a você que está aí em busca de uma colocação no mercado de trabalho, a você que é estudante, enfim, são questões que envolvem toda a sociedade patense, a você que é morador de Patos de Minas e da região. Nós já falamos aqui dessa questão aí dos investimentos, essa questão de que tem melhorado esse aspecto da economia em Patos de Minas. Falamos aí que nós já somos quase 150 mil e é claro, quando você fala dessa quantidade de gente, como eu toquei aqui com o Danilo da Patos, essa gama de serviços ela tem que ser melhor, né, elaborada para atender quem nos visita e quem mora aqui também, né? Merecemos também, né, Dani, ser bem recebidos, ser bem tratados quando vamos comprar ou consumir, né? Com certeza. Afinal de contas, quando o consumidor chega na sua loja, não está te fazendo favor nenhum, né? Então, exatamente. O mínimo que eu posso fazer é atendê-lo muito bem. Bom, Danilo, uma das questões que a gente sempre aborda, inclusive na rádio, quando a gente falou da última vez, já tem um tempo que a gente falou lá, a gente fala dessa questão da informalidade. Recentemente, a PNAD apontou que o Brasil, todo o país, tem aí cerca de 10 milhões de trabalhadores informais. E aí, quando você fala em trabalhador informal, e é um entendimento meu, se eu estiver errado, você me corrija, eu já penso naquela empresa que fechou devido à crise ou outro problema. E esse trabalhador informal, muitas vezes, era ter um empresário que acaba também indo para a informalidade, montando uma pequena empresa no fundo do quintal.
Patos passa por essa questão como o Brasil? Isso acontece também em Patos de maneira efetiva, ou a gente não é bem afetado por esse tipo de problema? Eu sempre tento demonstrar para todo mundo em cima de algumas situações práticas, né? Então vamos imaginar o seguinte: antes da crise, quantas pessoas estavam vendendo churrasquinho na porta do estabelecimento ou na porta da casa deles? Quantas pessoas têm feito isso hoje, né? Se você comparar com 3 ou 4 anos atrás e lembrar do caminho que você vai para casa ou ali perto da sua casa, você vai ver que muitas pessoas entraram nisso. Infelizmente, a maioria das pessoas foram levadas a isso, né? E isso é muito ruim para a economia, porque são pessoas que estavam trabalhando com um trabalho formal, elas tinham todas as garantias que um trabalho formal traz, e além disso, quando era um empresário que estava formal, ele ainda ajudava nos impostos, né? Tanto os trabalhadores pagando imposto de renda, quanto ele também pagando imposto. E isso ajudava também na máquina do Estado a arrecadar mais e conseguir pagar aí todo mundo. Então, quando a gente entra na bola de neve da recessão, a gente traz esse problema que é o aumento da informalidade. Essas pessoas saem, o trabalho informal ele não tem a segurança e, ao mesmo tempo, tanto a empresa informal quanto o trabalhador informal para de pagar imposto. E isso faz com que o governo arrecade menos e que, ao mesmo tempo, não tenha dinheiro para poder ajudar a pagar todos os insumos que a gente precisa, né? A colocar ali a saúde, né? Eu trato muitas vezes assim, a saúde é um insumo básico. Talvez algumas pessoas possam não aceitar muito essa palavra, mas a gente precisa dela, né? E a família não vive sem isso. Então, se o governo não tem dinheiro ali para colocar o médico, isso já vai afetando todo mundo. Então, é uma bola de neve que muitas vezes é muito difícil de sair, por isso que muitas vezes a recessão, a gente entra em períodos prolongados, né? Infelizmente, a crise e a recessão são algo do capitalismo que, de ciclos em ciclos, a gente entra numa crise e a gente tem que buscar que ela seja o mais curta possível para a gente sair o mais rápido possível. Essa informalidade que a gente cita aqui, ela tem sido não diria investigada ou fiscalizada pela Patos, mas ela tem sido observada por vocês aqui em Patos, no sentido de tentar buscar meios para que esse empresário, que às vezes vive dessa maneira, não só para fugir da crise, não só para fugir do imposto, mas assim por não ter conhecimento de como se entrar para o mercado de maneira certa, né? Vamos colocar dessa maneira assim, dele já construir a sua empresa, dele já deixar de ser informal e começar a contribuir. Vocês têm visto isso? Tem sido investido nesse sentido de estar buscando trazer essa pessoa para a formalidade? Tem sido feito isso, não? Tem sido feito um trabalho primeiro de acompanhamento e depois, sim, a gente tem tentado trazer alguns informais para dentro do mercado de trabalho. O trabalho talvez mais forte que a Patos fez nesse sentido foi feito pela Câmara da Mulher, empreendedora, que faz parte da Associação Comercial, que reuniu muitas mulheres que são empreendedoras, mas infelizmente estão na informalidade, para mostrar quais os caminhos ela teria para a formalidade e quais os benefícios trariam com isso, né? É muito importante ressaltar que o governo federal, nos últimos anos, fez algumas modificações na lei para poder aquele empresário pequeno, que ele conseguisse estar formal com um valor pequeno por mês. E isso trouxe uma possibilidade de formalização a muita gente e que aí você tem vários benefícios que te ajudam num período que às vezes você não consegue tanto vender tanto ou que às vezes, por exemplo, você está com problema de saúde e não consegue produzir. Então você consegue ter alguns benefícios que te ajudam nesse período. Então a gente tem feito sim algum trabalho nesse sentido. Nesse período de crise efetiva, as micro e pequenas empresas, elas têm crescido, retraíram. Como é que tem sido a movimentação desses pequenos e microempresários em Patos? A gente teve um crescimento, né, apesar desse momento de crise, mas a gente tem um crescimento muito do microempreendedor individual, né, que é realmente aquele com uma renda menor. As outras empresas do Simples, né, outras empresas, a gente teve uma queda, algumas empresas fecharam, a maioria
quando eles entram nesse período, eles colocam o CNPJ como inativo, para que, pensando que quando a retomada da economia, ele possa retornar. Né? Mas a gente teve um crescimento do microempreendedor individual, que é exatamente, talvez, aquele que foi demitido, ou aquela pessoa que, às vezes, tinha uma empresa e saiu da empresa e ele entra agora como microempreendedor individual, porque ele tem algumas garantias e ali o custo da operação dele, o custo dos impostos é muito baixo. Certo. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui para sortear. Eu já tenho aqui na minha mão o nome do ganhador, né? Que vai levar para casa essas delícias aqui. Tem pão fatiado, tem pão sovado. Na minha região chama de pão sovado. Não sei se aqui também é pão sovado, né? Aqui também é. Bem mineirão. Temos aqui também, olha só, tem bolinhos broas, tem um bolo grandão aqui, que acho que é um bolo de fubá, né? Deve estar uma delícia. Eu estou aqui pertinho, ó. Mas, enfim, o ganhador, o telefone dele é o 6288, chama-se Elmir, né? Eu tirei o microfone. Final 6288, o nome dele é Elmir, ele ganhou essas delícias aqui, pode buscar. Passe em horário comercial aqui na NTV, na nossa redação, aliás, na nossa recepção, e busque o seu prêmio, que está aí delicioso. Não demore muito não, porque o pessoal aqui, café da manhã, já viu, né? Na empresa. Tá certo, Elmir? Parabéns aí, faturou. Obrigado, Douglas, ali, mostrou pra gente. E fique sempre ligado que a gente vai ter muito mais sorteios por aqui. Agradecer ao pessoal lá do Moderno Supermercados que nos doou essa cesta maravilhosa para o sorteio. Danilo, período eleitoral. A gente não vai citar nomes de candidatos, evidentemente, né? Pelo período eleitoral. A Cipatos tem procurado ou tem recebido esses candidatos a prefeito e até a vereador, aí você que vai me dizer, para que eles passem as suas propostas, ou eles aceitem uma agenda que vocês também devem propor, né? Os empresários propõem para esses candidatos, e que, entre eles, evidentemente, teremos aí o próximo prefeito. Tem sido feito esse encontro dos candidatos com vocês da Cipatos, não? Sim, a Cipatos tem feito de forma talvez um pouco informal ainda, né? Alguns grupos de empresário, até por pedido dos prefeitos, né? Dos candidatos a prefeito a gente fez, mas um encontro formal, o próximo que a gente tem é através da ADESP, Agência de Desenvolvimento, que a Associação Comercial faz parte, que nós vamos ter um encontro formal agora com os prefeitos, que eles vão poder debater e demonstrar algumas ideias que eles têm e quais as possibilidades, né? Que a gente tenta trazer muito o seguinte, muitas propostas que eles trazem, a gente devolve, mostrando talvez se são execuíveis ou não. Né? Uhum. Isso talvez é o mais importante. A gente sabe que hoje todas as prefeituras, também governo estadual e federal, eles têm um orçamento muito travado, um orçamento complicado de fazer, e que nesse momento de crise, todas as prefeituras estão saindo altamente endividadas, com algumas dificuldades, né? E que o próximo prefeito vai ter que cuidar disso. Então, a gente tem feito, né? Nós fizemos alguns encontros através de um grupo de empresários do movimento da cidade, tem conversado com eles, e agora nós vamos fazer através da DESP. Esse encontro é importante, porque, afinal de contas, o empresário, ele é eleitor também. Quando a gente pensa no eleitor, a gente pensa a grande massa, né? Mas o empresário, além dele ter esse interesse, que a cidade realmente tem um bom representante, né? Um excelente administrador, ele é um formador de opinião, e ele tem ao seu lado os seus funcionários, enfim, interfere muito no processo eleitoral, né, Danilo, de forma efetiva, e é claro que é importante esse encontro por esse e outros motivos, né? Eu entendo que é muito importante esse encontro, até porque assim, é uma visão um pouco diferente, né? Não que uma visão esteja certa, errada, melhor ou pior. Na verdade, é uma visão diferente. O empresário, muitas vezes, ele traz uma visão de quem quer uma melhoria do ambiente de negócios, né? Então, o empresário, ele traz uma visão de quem quer uma facilidade maior para o seu cliente estacionar, para o seu cliente comprar, uma redução de imposto ou uma redução de dificuldade, às vezes, quando ele quer abrir uma empresa. Então, tudo isso é trazido para os candidatos para poder trabalhar. E, muitas vezes, aquele empresário também, quando ele vai conversar com o candidato, e aí sim, ele tem aquele momento em que ele também é o cidadão, ele também vai falar sobre a creche perto da casa dele, claro. Ele vai falar sobre a unidade de pronto atendimento,
né? Ele vai falar de todas as demandas que ele tem como cidadão. Mas quando ele encontra os candidatos num grupo de empresários, ele tem que trazer essa outra visão, que é melhorar o ambiente de negócio da cidade para o negócio atual dele e para os futuros. Bom, eu bati papo aqui com o presidente da Acipatos, Danilo Borges. Nos deu o prazer de voltar ao nosso programa. Porta aberta para sempre que você quiser voltar. Obrigado por ter estado conosco aqui. Obrigado você, obrigado à NTV, aos telespectadores que estão nos assistindo e dando o prazer de nos ouvir, né? A Associação Comercial está lá de portas abertas para todos vocês, empresário ou não. Nós temos muitos serviços, a gente quer atender a todo mundo, servir a comunidade, e a gente entende que ali, né, muitas vezes é colocado, e é verdade, a Acipatos é a casa do empresário patense. Então vamos usufruir da nossa casa. Olha, espero que você tenha gostado. O programa de hoje está ficando por aqui. Na sequência, você vai ficar com o jornalismo da NTV, cobertura dos fatos que acontecem em Patos de Minas e em toda a região, no NTV News, que está chegando agora. Quinta-feira a gente vai estar de volta aqui, no nosso entrevista, trazendo mais informação e entretenimento. Um abraço e até lá.